esta camisa, esta toalha, estes lençóis, suaves, simples, familiares, tão comuns que se tornam invisíveis. Mas este objeto do dia a dia é o ponto final de uma odisseia industrial, uma jornada que começa aqui, num campo de flores brancas. Esta é a planta do algodão. Uma única espécie que, todos os anos, produz mais de 55 bilhões de libras de fibra. Esta pluma aparentemente delicada é a matéria-prima que sustenta uma indústria têxtil global, avaliada em trilhões de dólares. Como? Como é que esta humilde penugem branca colhida sob o sol é transformada, fiada, tingida e tecida nos tecidos que nos vestem e confortam? O processo é muito mais complexo, muito mais preciso e mecanicamente intenso do que a maioria de nós alguma vez imaginou. Esta é a história não contada de como a agricultura antiga se fundiu com a engenharia de ponta para tecer, literalmente, a própria trama das nossas vidas. A jornada não começa com uma semente, começa com dados. A preparação da terra é uma operação de alta precisão. Os agricultores aram o solo a uma profundidade de 8 a 12 polegadas. Isto é vital para quebrar a terra compactada, permitindo que as futuras raízes respirem e procurem água. Em seguida, o equilíbrio químico. O pH do solo é testado e meticulosamente equilibrado entre 6,0 e 7,0. Este é o ponto ideal. Se for demasiado ácido, os nutrientes essenciais ficam bloqueados no solo. Se for demasiado alcalino, a planta não os consegue absorver. O fracasso aqui pode comprometer toda a colheita. Só então, tratores guiados por GPS, com uma precisão de nível militar, entram em campo. Eles criam sulcos perfeitos e plantam as sementes pré-tratadas a uma profundidade exata de 1,2 polegadas. Demasiado raso e a semente seca ao sol. Demasiado fundo e a minúscula plântula gasta toda a sua energia vital apenas para tentar alcançar a superfície, morrendo antes de ver a luz. A partir daqui, começa um ciclo de crescimento de 6 meses. E não é um período de espera passiva, é uma guerra controlada. Os sistemas de irrigação por gotejamento, ligados a sensores de umidade, fornecem a quantidade exata de água, nem uma gota a mais, nem a menos. Agrônomos usam software para monitorar cada lote, calculando doses de fertilizantes com uma precisão de gramas. E no céu, drones patrulham. Não são brinquedos, são sentinelas aéreas. Eles analisam o crescimento das folhas e usam imagens térmicas para detectar o primeiro sinal de estresse hídrico ou de uma infestação de pragas, permitindo uma resposta cirúrgica antes que o problema se espalhe. Quando as plantas amadurecem, os botões, agora secos, explodem. O campo transforma-se num vasto e silencioso mar de branco. É hora da colheita. E aqui, a tradição e a tecnologia colidem de forma dramática. No primeiro mundo, em países como os Estados Unidos e a Austrália, a colheita é um espetáculo de poder mecânico. Colheitadeiras autônomas, gigantes de metal com quase 13 pés de altura e pesando mais de 22 mil libras, navegam pelos campos usando GPS. Na frente não são lâminas, mas centenas de fusos giratórios equipados com dedos de borracha macia. Eles arrancam o algodão da cápsula com uma precisão incrível, deixando a planta para trás. O algodão é aspirado, limpo de detritos maiores e imediatamente comprimido dentro da máquina em módulos redondos gigantes, com 6,5 pés de diâmetro, envoltos em plástico amarelo para proteção contra a umidade. Ao mesmo tempo, a milhares de quilômetros de distância no Egito ou na Índia, a cena é outra. O silêncio é quebrado apenas pelas vozes de milhares de trabalhadores. Aqui, a colheita ainda depende do instrumento de precisão original, a mão humana. Os trabalhadores movem-se metodicamente, colhendo o algodão bola por bola. É um processo lento, sem dúvida. Mas este método manual preserva o comprimento máximo e a suavidade das fibras de elite, como o algodão pima ou o egípcio. Fibras que são vendidas a um preço premium para os fabricantes de têxteis de luxo do mundo. 2 métodos, um de velocidade e escala, o outro de toque e qualidade, alimentando a mesma cadeia de abastecimento global. Quer venha de um módulo de 22 mil libras ou de um saco de lona, o algodão cru chega à usina de descaroçamento, conhecida como GIN. É aqui que a força bruta encontra a precisão cirúrgica.
Os módulos são abertos e o algodão é alimentado num sistema de limpeza primária. Ventiladores centrífugos maciços, soando como turbinas a jato, sugam poeira, folhas e pequenos galhos. Correntes de ar quente secam as fibras. E então, o algodão entra no coração da máquina. Dezenas de serras circulares, montadas num eixo, giram a milhares de rotações por minuto. O som é ensurdecedor. Estas serras agarram as fibras de algodão e puxam-nas através de fendas de metal extremamente estreitas, chamadas costelas. As fendas são a chave. São largas o suficiente para a fibra passar, mas estreitas demais para a semente. As sementes duras e pesadas batem contra as costelas e caem num transportador separado. As apostas aqui são imensas. Uma fração de milímetro a mais na folga e as sementes passam, contaminando todo o lote de fibra. Uma fração a menos, e as serras rasgam e destroem a própria fibra que deveriam salvar. Uma gin moderna, trabalhando 24 horas por dia, pode processar mais de 15 fardos de algodão por hora. As fibras limpas são então reunidas por escovas rotativas e empurradas para uma câmara de limpeza secundária, onde filtros finos removem as impurezas restantes. O resultado é um fluxo contínuo de fibra branca, pura, sedosa e pronta para a próxima transformação. Mas primeiro ela precisa ser contida. O algodão limpo é canalizado para uma prensa hidráulica automatizada. Esta não é uma prensa comum. Possui sensores nos 4 cantos para garantir que os pistões apliquem uma pressão perfeitamente uniforme. Uma densidade desigual num fardo pode arruinar a consistência da fiação mais tarde. O fardo final, perfeitamente cúbico e etiquetado com dados de rastreabilidade, está pronto para a fiação. É aqui que o caos fofo se torna ordem forte. O fardo é aberto e o algodão é alimentado na máquina de cardagem. Pense nisso como uma cama de pregos em alta velocidade. Milhares de agulhas de aço finíssimas giram desembaraçando, penteando e alinhando cada fibra individual numa única direção. O que emerge do outro lado é uma fita delicada e etérea chamada sliver. Parece leve como fumaça, quase frágil demais para ser tocada. Como é que esta teia de aranha se torna um fio forte o suficiente para fazer jeans? A resposta é a torção. Várias destas fitas sliver são combinadas e esticadas numa estrutura de estiragem, garantindo uma uniformidade absoluta. Em seguida, elas entram na estrutura de fiação fina. Aqui, os fusos giram a milhares de rotações por minuto. Eles puxam a fita e torcem-na implacavelmente. É esta torção, esta força mecânica pura, que entrelaça os milhões de microfibras, transformando a fraqueza em força. Sensores ópticos monitoram cada fio. Se um quebrar ou a espessura desviar por 1 micron, a máquina para instantaneamente. Agora temos fio, milhares e milhares de carretéis de fio de algodão forte e uniforme. Eles são levados para a sala de tecelagem. E esta sala é um ataque aos sentidos. Não são apenas algumas máquinas, é uma vasta rede, um organismo mecânico vivo. O som de centenas de teares trabalhando em uníssono é um trovão rítmico que se sente no peito. A fábrica usa 2 técnicas principais. A primeira é a tecelagem clássica. Milhares de fios verticais, o urdume, são mantidos tensos, enquanto uma lançadeira ou um jato de ar dispara um fio horizontal. A trama, por entre eles a velocidades incríveis, trancando-os no lugar. Isto cria têxteis firmes e duráveis, como o denim ou a lona. A segunda técnica é a malharia, knitting. Em vez de uma grade, isto é uma dança complexa de agulhas que formam laçadas, entrelaçando-as umas nas outras. Isto cria os tecidos macios e elásticos que conhecemos como camisetas ou moletons. Em ambos os processos, a tensão é tudo. Sensores de vibração e movimento monitoram cada máquina. Se um único fio se desalinhar, o sistema tem de recalibrar instantaneamente, ou a tensão rasga o tecido e um rolo inteiro é perdido. Os rolos maciços de tecido que saem destes teares são chamados de tecido cru. Eles são fortes, mas ásperos, sem cor e sem vida. Eles são transferidos para a instalação de tingimento. E isto não é apenas um banho, é uma operação química de alta pressão.
Primeiro, o tecido é lavado para remover quaisquer óleos ou poeiras da tecelagem. Em seguida, ele entra numa caldeira de tingimento selada. Temperatura, pH e tempo de imersão são controlados por computador. Cada variável é crítica, mas o processo mais inteligente acontece com misturas de algodão e poliéster. O poliéster e o algodão absorvem corantes de formas totalmente diferentes e em temperaturas diferentes. Por isso, a máquina executa 2 ciclos de tingimento distintos no mesmo banho, um para o algodão e outro a uma temperatura muito mais elevada para o poliéster. Após o tingimento, o tecido passa pela termofixação. É esticado em quadros de precisão e passa por um forno. É este passo que estabiliza as dimensões do tecido e impede que a sua futura camiseta encolha drasticamente na primeira lavagem. Finalmente, tratamentos de amaciamento, anti-rugas e anti-estáticos dão ao tecido as suas propriedades finais. Temos agora um material de engenharia, forte, colorido e macio. A etapa final é a montagem. O tecido é enviado para o piso de corte. Em muitas fábricas, este passo crucial ainda é humano. Camadas de tecido, por vezes, até 60 folhas de altura, são empilhadas. Mas como cortar 60 camadas com precisão? Um poderoso sistema de vácuo suga todo o ar por baixo da mesa, comprimindo as 60 camadas num bloco quase sólido, impedindo qualquer movimento. Então, um trabalhador qualificado, usando um cortador elétrico rotativo, desliza através do material, seguindo os padrões com uma precisão de milímetros. As peças numeradas são então empilhadas e enviadas para a linha de costura. É uma sinfonia de movimento. Mesas transportadoras movem as peças entre centenas de operadores, cada um especializado num único passo. As máquinas de costura de alta velocidade disparam a mais de 5.000 pontos por minuto, mais rápido do que o olho humano pode acompanhar, criando costuras consistentes. Mas para detalhes complexos, como um colarinho ou um bolso, a velocidade pura cede à precisão humana, e as mãos firmes de um artesão assumem o controle. Cada peça de vestuário é prensada a vapor, medida e rigorosamente inspecionada antes de ser dobrada e embalada. Mas sabia que nada disto é desperdiçado? As sementes que separamos no gin não são lixo. Elas são prensadas para fazer óleo de cozinha ou processadas em ração animal rica em proteínas. E a própria fibra, a sua magia está escondida. Cada fibra de algodão é composta por milhares de células de celulose ocas. É esta estrutura oca que lhe permite absorver umidade e respirar, mantendo-nos frescos. E aquele fardo de algodão que vimos ser prensado? Um único fardo contém fibra suficiente para produzir mais de 10.000 camisetas de algodão. Desde aquela minúscula semente, plantada com precisão de GPS, passando pela força bruta das serras do gin, pela engenharia complexa da fiação que transforma fumaça em força, pela química de alta pressão do tingimento e pela velocidade da linha de montagem. O algodão percorreu uma longa e incrível jornada. Por trás de cada fio está o esforço invisível de agricultores, engenheiros e trabalhadores em todo o planeta. E assim, aqueles 55 bilhões de libras de fibra, colhidas em campos brancos, tecem-se silenciosamente na própria trama das nossas vidas. Olhe ao seu redor por um segundo. A ponte que você atravessa para o trabalho. A estrutura de aço escondida dentro das paredes do seu prédio. O carro em que você viaja. Quase tudo o que define o nosso mundo moderno é feito de aço. E o aço, na sua forma mais básica, é feito de pedra, rocha, minério de ferro. Mas como você transforma uma rocha vermelha e sem vida no metal mais forte da Terra? Você precisa de fogo, mas não qualquer fogo. Você precisa de um calor tão intenso que derreteria a própria rocha, um calor constante de quase 2.000 graus Celsius. E para criar esse tipo de fogo, o carvão comum que usamos para um churrasco é completamente inútil. Ele queimaria rápido demais, se transformaria em cinzas. Você precisa de algo muito mais puro, muito mais forte. Todos os dias, mais de 10.000 toneladas deste material negro e brilhante são consumidas pelas usinas siderúrgicas do planeta. Chama-se coque. E aqui está o segredo que poucas pessoas sabem. O seu verdadeiro trabalho não é apenas queimar. O seu trabalho mais importante é químico. Ele é a chave secreta que destranca o metal preso dentro da rocha.
Esta é a história de como a engenharia humana pega uma montanha inteira de carvão, a cozinha por quase 20 horas seguidas em um forno sem ar para forjar o esqueleto invisível, mas todo-poderoso, do nosso mundo. O coque é, sem exagero, a espinha dorsal de toda a indústria metalúrgica. Pense nele não apenas como o combustível, mas como o ingrediente ativo. Se o aço fosse pão, o coque seria o fermento. É ele que causa a transformação. Dentro das fábricas gigantescas, ele faz duas coisas. Primeiro, gera o calor extremo. Segundo, e mais importante, ele realiza a química. Liberta o oxigênio do minério de ferro, deixando o metal puro para trás. Por causa desse papel duplo e insubstituível, a indústria siderúrgica que depende dele é um motor econômico inacreditável. Só nos Estados Unidos, esta cadeia de produção gera quase 520 bilhões de dólares todos os anos. É mais do que o produto interno bruto inteiro de muitos países. Ela sustenta direta ou indiretamente cerca de 2 milhões de empregos. Mas este poder colossal tem um custo igualmente colossal. Este é o grande paradoxo da nossa era. O processo de queima do coque nos altos fornos é a maior fonte de emissões de carbono em toda a indústria. É responsável por algo entre 65% e 80% de todo o dióxido de carbono libertado pela fabricação de aço. Cada tonelada de aço que produzimos tem uma sombra de carbono, e ela começa aqui. Para entender por que este material sujo é tão vital, nossa jornada começa muito antes do fogo da fábrica. Ela começa nas profundezas da terra. Em minas a céu aberto que mais parecem montanhas invertidas, máquinas titânicas operam em uma escala difícil de imaginar. Escavadeiras gigantescas do tamanho de prédios de 3 andares removem a terra. Elas carregam caminhões basculantes que parecem saídos de um filme de ficção científica. Cada caminhão pode transportar mais de 400 toneladas de carvão bruto em uma única viagem. Isso é o peso de 80 elefantes adultos, movido por um único veículo. Em outros lugares, a busca pelo carbono acontece em um mundo totalmente diferente. Milhares de pés abaixo da superfície, em túneis escuros e estreitos, máquinas de corte contínuo abrem caminho pela rocha. O ar é pesado e a temperatura pode chegar a 120 graus Fahrenheit, ou quase 50 graus Celsius. Não por causa de máquinas, mas pelo calor da própria terra. Robôs e transportadores movem o carvão em um fluxo constante para a superfície. A escala global é quase incompreensível. Todos os anos, a humanidade extrai mais de 8 bilhões de toneladas de carvão. Desse número gigantesco, quase 1 bilhão de toneladas são destinadas a um único propósito: alimentar as coquerias do mundo. Imagine um trem de carga tão longo que poderia dar a volta ao planeta. E tudo isso apenas para fazer coque. Mas este carvão bruto, recém-saído da mina, não está pronto. Ele é uma mistura de tamanhos, poeira e impurezas. Para se transformar em coque, ele precisa primeiro de uma preparação precisa, quase como uma receita de alta gastronomia. Primeiro, ele passa por trituradores e britadores. O objetivo não é fazer pó. Pó de carvão queimaria instantaneamente, como fogos de artifício, e seria inútil. O objetivo é criar pedaços uniformes. O carvão triturado é então despejado em enormes peneiras vibratórias de múltiplos andares. É aqui que a mágica do tamanho acontece. O tamanho ideal para o processo de cozimento é muito específico, entre 1 e 3 polegadas, ou cerca de 2,5 a 7,5 centímetros. Por quê? Se for menor, ele sufoca o fluxo de ar dentro do alto forno. Se for maior, o calor intenso de 1000 graus não consegue penetrar até o centro do pedaço. Tudo que é muito grande ou muito pequeno é filtrado e removido. O que resta é o carvão perfeitamente dimensionado, mas ainda não acabou. Agora começa a arte da mistura. Assim como um mestre de café mistura grãos diferentes para obter o sabor perfeito, os engenheiros misturam diferentes tipos de carvão. Alguns tipos têm mais aderência, o que ajudará o coque a ficar forte. Outros têm menos enxofre ou cinzas, o que garante um aço final mais puro. Em salas de controle, computadores calculam as proporções exatas, misturando-os ao quilo para criar a receita perfeita.
Quando a mistura de carvão está pronta, ela é levada por correias transportadoras para o coração da usina, as baterias de coque. Imagine uma fileira maciça de fornos parecidos com fornos de pão gigantes, mas com uma diferença crucial. Eles são câmaras altas e estreitas, com quase 20 pés, ou 6 metros de altura, e 40 pés de comprimento. O carvão é despejado pelo topo, enchendo completamente cada câmara. Assim que a câmara está cheia, portas de aço maciças, pesando várias toneladas, descem e selam a abertura hermeticamente. E então o calor começa. Mas aqui está a regra de ouro, o segredo de todo o processo. Não há oxigênio lá dentro. O carvão não é queimado, ele é cozido. Pense nisso como o processo de assar mais extremo do planeta. Chamas de gás aquecem as paredes da câmara por fora e o calor irradia para dentro. Por 16 a 20 horas contínuas, o carvão é assado a uma temperatura de quase 2.000 graus Fahrenheit ou 1.100 graus Celsius. Se um único vazamento permitisse a entrada de oxigênio, todo o lote queimaria, viraria cinza e o processo falharia. A câmara deve ser uma tumba selada. Lá dentro, o carvão sofre uma metamorfose. Ele amolece, borbulha e libera tudo o que não é carbono, umidade, gases, alcatrão, amônia. É uma purificação absoluta pelo calor. O que resta depois de quase um dia não é mais carvão, é uma estrutura de carbono quase pura. Após quase um dia de transformação silenciosa, chega o momento mais dramático e visualmente impressionante, a descarga. Não há explosão. Há um silêncio tenso, rompido apenas por um rangido baixo e profundo. As portas gigantescas em ambas as extremidades do forno se abrem. De um lado, uma máquina empurradora, o pusher, começa a se mover. É um ariete de aço maciço, perfeitamente alinhado, que avança centímetro por centímetro. A precisão aqui é de milímetros. Se o ariete errar o alinhamento, ele pode colidir com a parede de tijolos refratários, causando um dano de milhões de dólares e parando a produção. O ariete empurra, e do outro lado do forno, uma parede inteira de coque, com 6 metros de altura, brilhando em um laranja avermelhado, ofuscante a 1.000 graus, emerge da escuridão. No instante em que este material incandescente encontra o ar, ele tenta entrar em combustão, mas não há tempo. Ele cai em um vagão de contenção especial, que o leva imediatamente para a torre de têmpera. É aqui que o fogo encontra a água. Milhares de bicos de água desabam sobre o coque quente. A reação é instantânea e violenta. Um rugido ensurdecedor, um trovão que faz o chão da usina tremer, enquanto colunas colossais de vapor branco sobem dezenas de metros no ar, envolvendo tudo em névoa. Em fábricas mais modernas, o processo é a seco. Gás inerte, como nitrogênio, é soprado através do coque quente. Este gás rouba o calor e, em vez de desperdiçá-lo, é canalizado para girar turbinas, gerando eletricidade para alimentar a própria fábrica. É a engenharia transformando um problema, calor extremo, em uma solução, energia limpa. O material que resta são blocos pretos e porosos, que brilham como metal. Este é o coque pronto, mas antes de cumprir seu destino, ele passa por um último exame. Ele é novamente peneirado para garantir o tamanho perfeito de 1 a 3 polegadas. Amostras são levadas ao laboratório. Lá, eles são colocados em tambores rotativos, como uma máquina de lavar gigante cheia de pedras, e girados para ver o quanto eles quebram. Somente o coque mais forte e resistente pode ir para o alto forno. E agora, o destino final, o alto forno. É uma estrutura titânica, um poço de fogo com dezenas de metros de altura. Pelo topo, camadas são carregadas em uma sequência precisa. Primeiro coque, depois minério de ferro, depois calcário e então mais coque. Lá dentro, a temperatura ultrapassa os 3.600 graus Fahrenheit, quase 2.000 graus Celsius. E aqui, a mágica química finalmente acontece. O coque, agora na temperatura máxima, libera um gás especial chamado monóxido de carbono. Este gás está faminto por oxigênio. Ele sobe pelo forno e encontra o minério de ferro, que é óxido de ferro. O gás faminto ataca a rocha e rouba o oxigênio dela. É uma reação química que liberta o ferro. A rocha sólida se desfaz e o ferro puro, agora líquido, escorre para o fundo do forno, formando um rio de metal derretido. O coque agiu como a chave que destrancou o metal.
Este rio de metal laranja brilhante que escorre do fundo do forno ainda não é o aço que usamos, é ferro gusa. E ele tem um problema: está sujo, contaminado com todo o carbono que acabou de absorver do coque. Este excesso de carbono o torna quebradiço como vidro. Para limpá-lo, ele precisa de uma etapa final, a mais violenta de todas. O ferro gusa líquido é despejado em um conversor básico de oxigênio, ou BOF, um recipiente gigante em forma de pera. Então, uma longa lança de oxigênio desce do teto e dispara um jato de oxigênio puro a velocidades supersônicas diretamente no metal derretido. A reação é uma violência controlada, um rugido que abala o edifício, uma fonte de faíscas brancas e chamas que sobem alto. É o som do oxigênio queimando o excesso de carbono e as impurezas. Em questão de minutos, o ferro quebradiço é purificado, transformando-se no aço forte e flexível que conhecemos. A partir daqui, o aço líquido está pronto. Ele é derramado em moldes para solidificar em grandes blocos. Mas, enquanto ainda estão vermelhos de calor, esses blocos são enviados para os laminadores. Pense neles como rolos de macarrão industriais gigantes e poderosos. O aço quente passa entre rolos de aço maciço, que o espremem com uma força de milhares de toneladas, tornando-o mais fino e mais longo. É este processo de esmagamento que força os cristais do metal a se alinharem, dando ao aço sua força lendária. Ele se transforma em chapas finas para carros, vigas para prédios ou os trilhos que conectarão cidades. Mas antes de terminarmos, você sabia? O coque não é apenas uma estrutura forte, ele é, na verdade, uma esponja de carbono. É sua estrutura interna porosa, que permite que o ar quente flua através dele no alto forno. Mas é a força dessa estrutura de esponja que o impede de ser esmagado pelas toneladas de minério de ferro empilhadas sobre ele. Nenhum outro material no mundo pode fornecer calor extremo, força estrutural e a química de redução, tudo ao mesmo tempo. E aqueles gases e alcatrão liberados durante o cozimento de 20 horas. Eles não são desperdiçados. Eles são capturados, limpos e usados como gás combustível para aquecer os próprios fornos. É um ciclo quase perfeito. Então, como você transforma a rocha em aço? Você precisa da chave. Você usa o coque, da escuridão total da mina, ao cozimento selado de 20 horas, até o inferno controlado de 2000 graus do alto forno. Cada viga que sustenta uma ponte, cada chapa de metal que forma um navio, existe por causa deste esqueleto de carbono. É a prova da nossa engenhosidade, da nossa capacidade de dominar os elementos. Mas é também a nossa maior conta a pagar. Aquele gás, o dióxido de carbono, que é liberado quando o oxigênio é roubado da rocha, é o fantasma nesta máquina. O nosso mundo moderno, forte e imponente, é construído inteiramente sobre este processo. E a maior questão da engenharia para o século XXI é esta: agora que o dominamos, como vamos reinventá-lo? A indústria de reciclagem de baterias de íon-lítio está explodindo. Já é um mercado de 35 bilhões de dólares, um gigante global que muitos chamam de a segunda mina do mundo. Mas por que mina? Porque dentro de cada bateria descartada existe um tesouro de metais valiosos. No entanto, este tesouro está envolto em perigo. Até o ano de 2025, espera-se que apenas a China descarte mais de 1.040.000 toneladas de baterias de veículos elétricos. Isto não é lixo comum, é uma montanha crescente de resíduos perigosos. Dezenas de milhares de pequenas empresas tentam lidar com isso, mas muitas operam sem segurança, desmontando baterias manualmente, arriscando vazamentos tóxicos que podem envenenar o solo e a água. Cada bateria é uma pequena bomba química esperando para falhar. Então, como a engenharia moderna ousa mergulhar nesta montanha de perigo? Como ela transforma milhões de pequenas bombas relógio em matéria-prima segura e valiosa para a próxima geração de energia? A resposta não começa com força bruta, mas com uma inteligência fria e calculista. Tudo começa com a coleta, um processo de controle rigoroso.
Quando as baterias do controle remoto da sua TV ou do seu celular se esgotam, elas são levadas a pontos de coleta públicos. Lá, elas não são jogadas em caixas de papelão. Elas são colocadas em contêineres metálicos especializados. Pense neles como pequenas fortalezas. Eles são equipados com isolamento térmico, tampas à prova de explosão e sensores de segurança. O objetivo é um só: se uma bateria falhar, ela falhará sozinha, sem iniciar uma reação em cadeia. Mas isso é apenas para as baterias pequenas. Os pacotes de veículos elétricos são um desafio de outra magnitude. Pesando centenas de quilogramas, estes blocos maciços são movidos por empilhadeiras hidráulicas e braços robóticos. Eles são colocados em enormes caixas de aço, e estas caixas são inteligentes. Elas estão equipadas com sensores térmicos e de gás, monitorando continuamente qualquer sinal de superaquecimento ou vazamento. Aqui, os trabalhadores nunca tocam diretamente nas baterias. Eles supervisionam os sistemas automatizados, garantindo que cada unidade perigosa esteja contida. Uma vez na fábrica, a verdadeira seleção começa. Este é o cérebro da operação. Milhares de baterias de todas as formas e cores correm por uma esteira de alta velocidade. Elas passam sob câmeras industriais e sistemas de inteligência artificial. O algoritmo não apenas as vê, ele as identifica. Ele escaneia cada pequeno detalhe, as etiquetas, os terminais, o tamanho, a cor, procurando pistas sobre sua identidade. Mas o verdadeiro poder vem a seguir. Sensores espectrais disparam feixes de luz para identificar a composição química exata dentro da bateria. É como ter uma visão de raio-x para a química. Em milissegundos, o sistema sabe. Esta é uma bateria de íon lítio. Aquela é níquel, metal, hidreto. A outra é alcalina. E então, jatos precisos de ar comprimido separam cada tipo em seu próprio fluxo, cada um destinado a um processo diferente. No entanto, as máquinas não são perfeitas. É por isso que, em estações de inspeção adicionais, os trabalhadores humanos ainda realizam a triagem manual. Eles removem etiquetas, procuram por rachaduras e usam testadores portáteis para examinar baterias que a máquina não conseguiu identificar. Eles são a última linha de defesa contra um erro de classificação. O caos de resíduos mistos foi organizado em fluxos perfeitos, mas o perigo não desapareceu. Cada bateria, não importa quão velha, ainda retém energia. Ela ainda está viva. Antes que a linha possa avançar, cada uma delas deve ser completamente desarmada. Esta é a fase mais crítica de todo o processo. As lâminas de um triturador industrial não se importam com a energia restante. Um único curto-circuito, uma única faísca, e todo o sistema pode falhar catastroficamente. A segurança é tudo. Para baterias domésticas e de celular, o processo é relativamente rápido. Primeiro, sensores térmicos e voltímetros verificam sua energia residual. Técnicos inspecionam visualmente o invólucro em busca de inchaço, rachaduras ou vazamentos. As unidades severamente danificadas são separadas para manuseio especial. As intactas são então submersas em uma solução salina diluída. A água salgada age como um ladrão de energia, drenando lentamente cada joule restante, de forma controlada e segura. É uma morte suave para a carga da bateria, mas as baterias de veículos elétricos são grandes demais para um banho de sal. Elas exigem cirurgia de alta tecnologia. Cada pacote de bateria é colocado em um suporte reforçado. Robôs entram em ação, desmontando o pacote em seus módulos individuais, e é aqui que a engenharia revela seu superpoder. Esses módulos passam por scanners de raios-x industriais. A máquina penetra o aço para ver o que o olho humano não pode. Células danificadas escondidas lá dentro, uma única falha interna que poderia comprometer toda a linha. Ao mesmo tempo, sistemas de medição de voltagem registram os dados de cada módulo, determinando o nível de energia restante. Os módulos que ainda estão quentes, com alta voltagem, são imediatamente direcionados para uma área de descarga dedicada. Lá, eles são conectados a resistores de alta potência e a energia excessiva é liberada em um ambiente estritamente controlado, sangrando sua força até que se tornem inertes. Somente agora, quando cada bateria foi travada por segurança e sua condição registrada,
A linha pode avançar para a destruição. A energia se foi. As baterias estão seguras, mas os metais valiosos ainda estão presos dentro de invólucros complexos. A próxima etapa não é sobre delicadeza, é sobre força bruta e controlada. O som é ensurdecedor, um rugido trovejante de aço contra aço que reverbera por toda a instalação. Os pacotes de bateria, alguns pesando centenas de quilos, são alimentados em um sistema de trituração industrial selado. No centro desta etapa está uma câmara de aço espesso. Lá dentro, eixos rotativos equipados com lâminas de liga de aço giram em alta velocidade, gerando uma força imensa. Em um instante, as baterias são agarradas, rasgadas e pulverizadas, reduzidas a uma mistura de fragmentos. Mas o verdadeiro segredo, a garantia de segurança contra o fogo, é o ar que respiramos, ou, neste caso, a sua ausência. Todo o processo de trituração acontece em uma atmosfera de gás inerte. O oxigênio é bombeado para fora e substituído por nitrogênio. Sem oxigênio, não pode haver fogo. É uma bolha de segurança química que impede que a menor faísca se torne uma explosão. O que sai do outro lado não é lixo, é um fluxo de recursos liberados. Uma mistura de metais, plásticos e um fino pó preto. Este pó preto é o tesouro, é a mina pela qual todos estão aqui. É incrivelmente rico em lítio, cobalto e níquel. A separação deste caos de fragmentos começa imediatamente. A corrente de material passa por uma cadeia de separação contínua. Primeiro, eletroimãs poderosos puxam todo o ferro e aço para fora da mistura. Em seguida, separadores de correntes parasitas criam um campo magnético que literalmente empurra o alumínio e o cobre para seus próprios canais. Telas vibratórias gigantes separam os fragmentos por tamanho, recuperando o valioso pó fino. Frações leves como plásticos e papel isolante são removidas por flotação, flutuando na água, enquanto os metais mais pesados afundam. O aço está separado, o alumínio e o cobre estão separados. Mas o verdadeiro prêmio, o pó preto, ainda é uma mistura química complexa. Para separar seus componentes, precisamos deixar o mundo da mecânica e entrar no mundo da química molecular. Existem dois caminhos para purificar o pó preto: água e fogo. O primeiro caminho é a hidrometalurgia. É a química em sua forma mais paciente e precisa. A massa negra é dissolvida em enormes tanques de solução ácida. Dentro desses tanques, bombas de circulação, sensores de pH e temperatura controlam o ambiente com precisão de laboratório. O objetivo é a precipitação seletiva. Imagine adicionar um ingrediente à água salgada, que faz com que apenas o sal caia para o fundo, e depois outro ingrediente que faz com que apenas o magnésio caia. É exatamente isso que acontece aqui, mas para metais muito mais valiosos. Através de estágios seletivos, o lítio, o cobalto e o níquel saem da solução, um por um, na forma de sais metálicos puros. O segundo caminho é a pirometalurgia. Este é o método da força bruta, um processo de fundição de alta temperatura que atinge milhares de graus Celsius. Em fornos a arco elétrico, a mistura é derretida até se tornar um líquido incandescente. O calor intenso força a separação por densidade. A mistura derrete e se divide em camadas. Uma camada de escória, ou impurezas, flutua no topo, enquanto a camada de metal fundido valioso, níquel, cobre e cobalto, afunda. Seja através da solução ácida ou do calor extremo do forno, o resultado é o mesmo. O material caótico é transformado em fluxos de metais puros. O resíduo perigoso tornou-se um recurso valioso e controlado. O ciclo está quase completo. Agora, esta matéria-prima pura deve renascer. O renascimento de uma bateria não termina com a recuperação dos metais. É aqui que começa a produção de novas baterias. Primeiro, o corpo. Bobinas de aço, muitas vezes feitas do próprio aço recuperado, são alimentadas em linhas de estampagem contínuas. Prensas de alta velocidade cortam, dobram e moldam o metal em invólucros cilíndricos compactos. Este não é apenas um recipiente, é a estrutura mecânica da célula, a primeira barreira contra vazamentos químicos. Câmeras industriais monitoram continuamente, rejeitando qualquer invólucro com arranhões ou deformações microscópicas. Paralelamente, a alma da bateria é criada, as camadas de cátodo e ânodo, e aqui o ciclo se fecha.
Parte do dióxido de manganês, níquel ou zinco usados aqui pode vir diretamente das fontes recicladas que acabamos de ver. A montagem é uma dança mecânica de alta precisão. A linha automatizada ganha vida. Primeiro, a mistura do cátodo é dosada em cada invólucro de aço. Um eixo de prensagem desce, compactando o pó firmemente contra as paredes para garantir uma densidade de energia perfeita. Em seguida, a mistura do ânodo é injetada no núcleo. Braços robóticos colocam o coletor de corrente central. O passo final é a vedação. Uma tampa de aço é colocada na abertura e uma prensa de crimpagem desce com força imensa, travando-a firmemente. A célula está unificada e selada. Cada bateria passa então por medição de voltagem e testes rigorosos de vazamento antes de ser rotulada. Milhões de células são produzidas diariamente, com velocidade e consistência notáveis, transformando um processo complexo em um fluxo mecânico incessante. Mas esta engenharia compacta guarda ainda mais segredos. Você sabia que, em algumas baterias alcalinas, o invólucro de aço que você segura não é apenas um recipiente? Ele funciona como o próprio cátodo, uma parte ativa da reação química. E para desmontar os pacotes de baterias de veículos elétricos, os robôs não usam apenas garras. Eles usam brocas e garras de precisão para perfurar as camadas de aço e alumínio. E durante a trituração, até mesmo as frações mais leves, como plásticos e papel isolante, são salvas. Elas são removidas usando flotação, flutuando em líquido, enquanto os metais mais pesados afundam. De baterias esgotadas a linhas de reciclagem trovejantes e renascidas na forma de novas células. Esta jornada prova que a tecnologia moderna não é apenas sobre produção, é sobre criar um ciclo sustentável. O que antes era um resíduo perigoso é transformado em um recurso controlável. É a combinação da experiência humana, da força das máquinas e de processos químicos sofisticados que formam um ciclo de energia fechado. Um ciclo onde o valor é continuamente renovado, transformando o impossível em realidade. Aquela caixa de cartão que chegou hoje à sua porta, que você abriu e descartou sem pensar, não é o fim da história. É o começo de uma jornada industrial épica. Todos os anos, mais de 110 milhões de toneladas de papel e cartão são descartadas só nos Estados Unidos. Com essa quantidade, seria possível construir uma muralha de caixas que vai até a Lua e volta. A maioria vê nisso uma montanha de lixo, mas para a indústria é uma mina de ouro. Escondido no ciclo de vida de cada caixa está um segredo. Ela pode renascer não uma, não duas, mas até 7 vezes. Como é que algo destinado ao lixo se transforma na espinha dorsal do comércio global, vez após vez? Prepare-se para testemunhar um dos processos de ressurreição industrial mais impressionantes do planeta. A jornada começa no caos do nosso consumo diário. Nos bastidores de supermercados e nos armazéns de gigantes do comércio eletrônico, o volume de cartão descartado é colossal. Aqui, prensas hidráulicas poderosas entram em ação, comprimindo montanhas de caixas soltas em fardos perfeitos e densos, cada um pesando quase 1 tonelada. Estes cubos de cartão são o primeiro passo para transformar o caos em ordem. Todos os dias, milhares destes fardos são carregados em caminhões e iniciam a sua peregrinação até os centros de reciclagem. Ao chegarem aos portões da fábrica, o ar vibra com o rugido de máquinas colossais. Cada caminhão é pesado, cada fardo é descarregado e inicia-se a primeira batalha, na guerra contra a contaminação. Inspetores humanos e sensores ópticos trabalham em conjunto, numa linha de defesa implacável. A sua missão: caçar os inimigos da reciclagem. Pedaços de fita plástica, agrafos de metal esquecidos, fios de nylon, qualquer vestígio de gordura ou umidade excessiva. Um único erro pode comprometer toneladas de matéria-prima. Um fardo contaminado é um lote inteiro arruinado. Após esta triagem rigorosa, os fardos são classificados por tipo: o robusto cartão canelado, o elegante cartão plano, as caixas com impressão colorida. Cada categoria seguirá um destino diferente, pois a qualidade do produto final depende desta separação inicial. Com o exército de fardos limpo e organizado, eles estão prontos para o batismo.
Para se tornarem matéria-prima, eles precisam de ser desfeitos, devolvidos à sua essência fibrosa. E a única força capaz de o fazer em escala industrial é a força brutal da água. Bem-vindo ao coração pulsante da fábrica, o hidropulper. Um caldeirão gigante com capacidade para dezenas de milhares de litros de água aguarda a sua refeição. Um a um, os fardos de uma tonelada são largados neste vórtice violento. A água não é calma, ela é uma força da natureza controlada. Lâminas de rotor maciças, o coração mecânico de todo o processo, giram a centenas de rotações por minuto. Elas criam uma turbulência tão intensa que a estrutura multicamadas do cartão é simplesmente desintegrada. A cola endurecida que unia as folhas é arrancada. As tintas e os finos revestimentos plásticos são descolados das fibras como pele velha. A mistura é intencionalmente diluída até um estado quase líquido, onde apenas 1 a 2% é fibra e o resto é água. Esta sopa diluída dá a cada fibra espaço para respirar, permitindo que a água a ataque de todos os lados, limpando-a e separando-a das suas vizinhas. O que antes era um bloco sólido de cartão é agora uma pasta castanha e espessa, uma massa uniforme de celulose. É o primeiro vislumbre de uma nova vida, mas esta pasta ainda é grosseira, impura e fraca. Antes de poder tornar-se papel forte, as suas fibras, como músculos cansados, precisam de ser recondicionadas e fortalecidas a um nível invisível a olho nu. Esta sopa de fibras ainda é fraca e caótica. Para lhe dar força, ela precisa de uma nova estrutura, construída a um nível invisível. A pasta é bombeada para máquinas de refinação, onde passa entre discos rotativos equipados com lâminas microscópicas. Este processo não corta as fibras, mas desfia-as delicadamente. A superfície de cada fibra de celulose é fibrilada, abrindo inúmeros pequenos braços, que mais tarde se entrelaçarão para criar uma ligação incrivelmente forte. No entanto, cada ciclo de reciclagem encurta e enfraquece as fibras. Para rejuvenescer a mistura, a fábrica injeta sangue novo, uma porção de polpa virgem extraída diretamente da madeira. Esta mistura de fibras veteranas e recrutas jovens cria o equilíbrio perfeito entre sustentabilidade e resistência. As camadas exteriores das futuras caixas, que exigem uma superfície mais lisa e rígida, recebem uma dose maior de fibras virgens. O interior, o miolo canelado, pode ser feito quase inteiramente de material reciclado, mas a receita secreta não está completa. Aditivos são introduzidos na mistura: amido para dar rigidez, agentes de colagem para controlar a absorção de água e resinas especiais para aumentar a resistência à umidade. O que era uma pasta grosseira transforma-se agora numa matéria-prima de alta tecnologia, uma suspensão perfeitamente calibrada, limpa e pronta para o milagre da criação. A pasta perfeitamente preparada, agora com 99% de água, inicia a sua jornada na máquina de papel, uma maravilha da engenharia com centenas de metros de comprimento. Uma torrente castanha e espessa é despejada uniformemente sobre uma vasta tela de arame, que se move a uma velocidade vertiginosa. E então, o momento mágico acontece. A gravidade e sistemas de vácuo puxam a água para baixo, através de milhares de aberturas minúsculas na tela. A água despede-se das fibras, deixando para trás uma fina camada de celulose. As fibras, agora livres da água que as separava, começam a assentar e a entrelaçar-se, formando uma teia delicada. Rolos de prensa gigantes por baixo da tela espremem suavemente mais água, compactando esta nova formação. Diante dos nossos olhos, o líquido transforma-se em sólido. Onde antes havia um fluxo disforme, agora emerge uma folha contínua de papel, pálida e úmida. Sensores a laser monitorizam cada milímetro da sua superfície, medindo a espessura, a uniformidade e a umidade, garantindo que nenhum defeito interrompa este nascimento delicado. Uma nova folha de papel nasceu, mas ainda está encharcada, contendo mais de metade do seu peso em água. É frágil, vulnerável. Para ganhar a sua força lendária, ela deve agora enfrentar o seu maior desafio, a prova de fogo e pressão. A folha úmida e trêmula é guiada para a secção de prensas. Aqui não há delicadeza.
Pares de rolos de aço maciço, cada um pesando mais que um carro, espremem a folha com uma força de centenas de toneladas. A água é literalmente esmagada para fora das fibras, que são forçadas a unir-se numa ligação mais íntima e forte. A espessura da folha é estabilizada, a sua superfície alisada. Mas a força bruta da pressão não é suficiente. A folha, agora mais forte, mas ainda úmida, entra na secção de secagem, um túnel de calor que se estende por mais de 100 metros. Dezenas de cilindros de aço polido, gigantescos e ocos, são aquecidos internamente com vapor a alta pressão, atingindo temperaturas de superfície superiores a 300 graus Celsius, mais quente que um forno de pizza industrial. A folha de papel serpenteia por este labirinto incandescente, deslizando sobre cada cilindro quente. O calor evapora a umidade restante de forma gradual e controlada. Se for demasiado rápido, o papel torna-se quebradiço. Se for demasiado lento, a linha de produção para. Um fluxo constante de ar quente circula, mantendo a temperatura e a umidade num equilíbrio perfeito. Ao emergir do outro lado, o teor de umidade da folha caiu de mais de 50% para uns meros 5%. Agora ela está seca, forte e estável. A folha acabada, uma teia contínua com vários metros de largura, é finalmente enrolada em bobinas gigantes, cada uma com mais de 3 metros de diâmetro e pesando várias toneladas. Temos papel, mas ainda não temos a força de uma caixa. O segredo da sua resistência estrutural reside no próximo passo. Estes rolos maciços de papel plano são a matéria-prima para a etapa final e mais engenhosa, a canelagem. Uma folha de papel é alimentada entre 2 rolos de aço com ranhuras, que se encaixam como engrenagens. Sob alta temperatura e pressão, estes rolos forçam o papel a adotar uma forma de onda contínua e perfeita. Esta simples alteração geométrica é um golpe de gênio da engenharia. A estrutura ondulada, conhecida como fluting, aumenta exponencialmente a capacidade do papel de resistir à compressão vertical, sem adicionar praticamente nenhum peso. Cada onda atua como um arco de engenharia em miniatura, distribuindo a força de forma incrivelmente eficiente. Mas o núcleo canelado é apenas o esqueleto. Para se tornar uma estrutura completa, precisa de ser revestido. Um sistema automatizado aplica linhas finas e precisas de um adesivo de alta performance no topo de cada onda. Imediatamente, 2 folhas de papel plano, os liners, são prensadas firmemente por cima e por baixo, criando uma sanduíche de força. Esta nova folha de 3 camadas, agora chamada de cartão canelado, passa por uma série de rolos que garantem uma ligação perfeita. O resultado é um material leve, barato e surpreendentemente robusto, a base para quase todas as embalagens do mundo. A partir daqui, lâminas industriais cortam, vincam e dobram estas folhas nas infinitas formas de caixas que conhecemos, cada uma delas uma pequena fortaleza de papel. Mas será que este ciclo pode durar para sempre? Não exatamente. A fibra de celulose, após ser reciclada entre 5 a 7 vezes, torna-se demasiado curta e fraca para formar um cartão resistente. Mas mesmo nesse ponto, o seu valor não desaparece. Estas fibras cansadas são reaproveitadas para fazer produtos menos exigentes, como caixas de ovos ou guardanapos de papel. E um facto surpreendente de outra indústria: na produção de vidro, a adição de apenas 10% de material reciclado reduz o consumo de energia em 3%, provando que a reciclagem é uma força poderosa em toda a indústria. E assim, o ciclo fecha-se. O que começou como uma caixa amassada num canto de um armazém, renasce como milhares de novas embalagens, perfeitamente formadas e prontas para proteger os produtos que movem a nossa economia. Cada uma destas caixas que vemos nos caminhões, nos armazéns e à nossa porta é um testemunho silencioso deste processo. Cada tonelada reciclada representa 17 árvores que continuam de pé, quase 26.500 litros de água poupados e 1 tonelada de dióxido de carbono que nunca chegou à atmosfera. Da próxima vez que tiver uma caixa de cartão nas mãos, lembre-se da sua incrível jornada. Você não está a descartar lixo, você está a dar o primeiro passo na sua próxima vida.
Todos os segundos no nosso planeta são vendidas 20 mil garrafas de plástico. 20 mil! E menos de 10% delas terão a oportunidade de serem recicladas. Como é que uma destas garrafas, um símbolo da nossa cultura do descartável, pode transformar-se no seu casaco de lã polar favorito? A resposta está num processo de transformação tão engenhoso quanto crucial para o futuro do nosso planeta. A escala do problema é difícil de compreender. Anualmente, a humanidade produz cerca de 400 milhões de toneladas de plástico. Deste volume colossal, mais de 8 milhões de toneladas acabam nos nossos oceanos, formando ilhas de lixo e ameaçando a vida marinha. Uma única garrafa de plástico deixada na natureza pode levar mais de 450 anos a decompor-se, 4 séculos e meio. Por isso, a reciclagem de plástico não é uma opção, é uma necessidade urgente. É uma batalha contra o tempo e contra o nosso próprio desperdício. E é uma batalha que a indústria está a começar a travar com tecnologia e inovação. Cerca de 60% de todas as fibras sintéticas usadas para vestuário no mundo já não vêm diretamente do petróleo, mas sim de garrafas recicladas como estas. A viagem desta garrafa começa nos centros de recolha, onde montanhas de plástico aguardam. É uma visão avassaladora, um testemunho tangível do nosso consumo. Mas, tal como o metal, cada uma destas garrafas é uma promessa de um novo começo. Mas, antes que qualquer transformação possa ocorrer, é preciso ordem no caos. O primeiro passo na vida nova de uma garrafa de plástico é uma triagem rigorosa. Numa fábrica de reciclagem, as garrafas viajam em passadeiras rolantes, onde são separadas por tipo de plástico e, crucialmente, por cor. O plástico transparente, conhecido como PET, tereftalato de polietileno, é o mais valioso e versátil. É usado para criar novas garrafas ou fibras de alta qualidade. Os plásticos coloridos, verdes, azuis ou castanhos seguem um caminho diferente, sendo normalmente transformados em produtos que não exigem transparência. Este processo de triagem é um balé de alta tecnologia. Sensores ópticos analisam cada garrafa numa fração de segundo, identificando o seu tipo de polímero e cor. Jatos de ar comprimido, controlados por computador, disparam com precisão, empurrando as garrafas para os contentores corretos. Em algumas linhas, braços robóticos trabalham lado a lado com operadores humanos, garantindo que a separação seja o mais pura possível. E aqui, há um detalhe que faz toda a diferença e que começa em nossas casas. A qualidade da matéria-prima final depende drasticamente da limpeza inicial das garrafas. Uma simples ação de passar a garrafa por água antes de a deitar fora remove resíduos de açúcar e outras impurezas, melhorando enormemente a eficiência do processo e a qualidade do plástico reciclado. É um pequeno gesto com um impacto gigante. Depois de meticulosamente separadas, as garrafas estão prontas para a sua primeira grande transformação física. Elas são transportadas para uma máquina que funciona como um liquidificador industrial gigante, a trituradora. O som é menos brutal que o do triturador de carros, mas o processo é igualmente eficaz. Lâminas afiadas rasgam e cortam as garrafas, transformando-as em milhares de pequenos fragmentos, conhecidos na indústria como flakes ou flocos. O que antes eram recipientes volumosos e cheios de ar, agora é uma matéria-prima densa e compacta, fácil de manusear e transportar. Mas o processo de purificação ainda não terminou. Estes flocos coloridos são submetidos a vários banhos de limpeza. São lavados em água quente e detergentes especiais para remover quaisquer vestígios de etiquetas, cola e outras impurezas que tenham sobrevivido à triagem inicial. A pureza é a chave. Quanto mais limpos forem os flocos, mais forte e de maior qualidade será o produto final. Após a lavagem, os flocos são secos em grandes centrifugadoras e secadores de ar quente, até que toda a umidade seja removida. O resultado é uma montanha de pequenos pedaços de plástico brilhante, parecidos com confetes. Vistos de perto, é difícil acreditar que isto já foi uma garrafa de água ou de refrigerante. Cada floco é como um tijolo microscópico, pronto para ser usado na construção de algo inteiramente novo. Os flocos de plástico, limpos e secos, são a matéria-prima, mas ainda não estão na sua forma mais versátil.
para se tornarem um recurso universal, capaz de ser usado em qualquer fábrica de plásticos do mundo, precisam de passar por uma última e crucial transformação. Esta é a fase da granulação. Os flocos são alimentados numa máquina chamada extrusora. No seu interior, um parafuso gigante, conhecido como fuso, aquece e comprime os flocos. O plástico derrete, transformando-se numa massa viscosa e homogênea, como mel espesso. A temperatura é controlada com extrema precisão. Um aquecimento excessivo pode degradar o plástico, enfraquecendo as suas cadeias poliméricas. Um aquecimento insuficiente não o derreterá por completo. Esta massa de plástico derretido é então forçada a passar através de uma placa com pequenos orifícios, saindo do outro lado como longos fios de esparguete de plástico. Estes fios passam imediatamente por um banho de água para arrefecer e solidificar. Em seguida, uma lâmina rotativa corta-os em pequenos cilindros de poucos milímetros de comprimento. São estes os pellets ou grânulos. Pequenas e uniformes, estas pérolas de plástico reciclado são a forma final da matéria-prima. São fáceis de armazenar, transportar e dosear nas máquinas de produção. O ciclo de transformação da garrafa está completo. O que era um resíduo incômodo é agora um produto valioso, pronto para ser enviado para fábricas e começar a sua segunda vida. A partir destes grânulos, a magia acontece. Eles podem ser derretidos e moldados numa variedade quase infinita de novos produtos. A aplicação mais surpreendente é talvez no mundo da moda. Os grânulos são derretidos novamente e extrudidos através de fieiras com orifícios microscópicos para criar fios de poliéster. Estes fios são depois tecidos para fazer tecidos macios e duráveis. Para produzir um casaco de lã polar, são necessárias apenas cerca de 25 garrafas de plástico recicladas. O mesmo material pode ser usado para fazer alcatifas, enchimento para sacos-cama ou mesmo calçado desportivo. Mas a sua nova vida não se limita ao vestuário. Os grânulos podem ser moldados por injeção para criar novos recipientes, mobiliário de jardim, peças para parques infantis ou componentes para automóveis. O ciclo parece perfeito. No entanto, ao contrário do metal, o plástico tem um limite. A cada ciclo de aquecimento, trituração e fusão, as longas cadeias de polímeros que dão ao plástico a sua força e flexibilidade encurtam-se e enfraquecem. É o que se chama de estresse térmico e mecânico. Após cerca de 5 ou 6 ciclos de reciclagem, o plástico perde grande parte das suas propriedades originais. Torna-se mais quebradiço, menos transparente e mais difícil de trabalhar. Já não pode ser usado para fazer uma garrafa transparente ou uma fibra de alta qualidade. A sua jornada de reencarnação tem um fim. Mas mesmo quando o plástico atinge este limite, a sua história não termina necessariamente. Inicia-se um processo conhecido como downcycling, ou reciclagem para aplicações de menor exigência. O plástico que já não serve para fazer garrafas pode ser misturado com outros materiais para criar tábuas de plástico para mobiliário de exterior, painéis de construção ou até mesmo ser adicionado ao asfalto para tornar as estradas mais duráveis. E se no final nenhuma destas opções for viável, ainda resta uma última possibilidade: a recuperação de energia. Em instalações especializadas, o plástico pode ser incinerado de forma controlada para gerar calor e eletricidade. Não é a solução ideal, pois liberta dióxido de carbono, mas pelo menos aproveita a energia contida no material e reduz a necessidade de queimar combustíveis fósseis. Mas a ciência não para, e o que hoje é um limite, amanhã pode ser um novo começo. A fronteira da reciclagem de plástico está a expandir-se para o nível molecular. Existem métodos avançados, como a pirólise, que prometem fechar o ciclo de uma vez por todas. Neste processo, o plástico é aquecido a temperaturas de cerca de 700 graus Celsius, na ausência de oxigênio. Em vez de queimar, as suas moléculas quebram-se, revertendo aos seus componentes básicos, gases e óleos, que podem ser usados para criar plástico virgem de novo, ou mesmo como combustível. Outra tecnologia, a hidrólise, usa água a alta pressão para alcançar uma decomposição molecular semelhante. E enquanto estas tecnologias se desenvolvem,
O impacto da reciclagem que já existe é tangível. Lembre-se, para fabricar um único casaco de lã polar, são necessárias apenas cerca de 25 garrafas de plástico recicladas. E talvez o mais promissor de tudo, em laboratórios de todo o mundo, cientistas estão a trabalhar no desenvolvimento de polímeros de nova geração, plásticos desenhados desde o início para serem infinitamente recicláveis, sem nunca perderem as suas propriedades, tal como o metal. Um futuro onde o plástico também pode alcançar a imortalidade. Voltamos ao início. A cada segundo, 20.000 garrafas de plástico. O número é avassalador. É fácil sentirmos-nos pequenos perante uma escala tão grande. Mas a viagem que fizemos mostra-nos que a mudança acontece uma garrafa de cada vez. Vemos uma última garrafa a ser apanhada, a viajar pela linha de triagem, a ser triturada em flocos, a renascer como grânulos e a ser tecida num fio brilhante. Esse fio torna-se parte de um casaco quente e confortável. A cena final mostra uma pessoa a usar esse mesmo casaco, no cume de uma montanha, a olhar para uma paisagem natural e imaculada. A reciclagem não é apenas uma tecnologia complexa que acontece em fábricas distantes. É uma escolha. É a ponte entre um ato simples, o nosso, e um resultado poderoso. É a prova de que podemos pegar num símbolo do desperdício e transformá-lo em algo duradouro, útil e até belo. E essa escolha, disponível para cada um de nós, tem o poder de proteger o mundo que tanto gostamos de explorar. Da próxima vez, vamos descobrir como são criados os materiais que, por desígnio, são feitos para durar séculos. Pense no aço, o símbolo da força industrial. Um material que sustenta os nossos arranha-céus e constrói as nossas pontes. Mas a 1000 graus Fahrenheit, ou 540 graus Celsius, esse mesmo aço começa a amolecer como plástico, perdendo a sua força. Agora, imagine um forno que opera a uma temperatura 2,5 vezes mais quente, um inferno industrial que atinge os 2.500 graus Fahrenheit. E lá dentro, um material que nós consideramos o símbolo da fragilidade. A cerâmica permanece perfeitamente intacto, sem uma única fenda. Como? Como é que o pó da terra, a argila comum que pisamos, se transforma numa supermatéria capaz de suportar um calor que derreteria o metal? Esta não é uma história sobre delicadeza. É uma história sobre poder extremo, química precisa e um batismo de fogo num vulcão controlado pelo homem. Tudo começa não numa fábrica limpa, mas numa vasta mina a céu aberto. Gigantescas escavadoras rasgam a pele da terra, expondo camadas de minerais que estão enterradas a profundidades de 3 a 9 metros. O que chamamos vulgarmente de argila é, na verdade, uma receita de engenharia. Para a cerâmica de alta qualidade, são necessários 4 ingredientes principais: a argila plástica, que dá forma, caolim, que dá brancura, feldespato, que atua como fundente, e quartzo, que dá estrutura. Cada um destes minerais é extraído separadamente, mas neste estado bruto, eles estão contaminados. E o inimigo número 1 da cerâmica perfeita é quase invisível: o ferro. Uma única partícula de óxido de ferro, o equivalente à ferrugem, pode sobreviver a todo o processo e arruinar um lote inteiro, criando manchas escuras no produto branco puro. A caça ao ferro começa imediatamente. O material bruto é transportado para estações de pré-processamento. Jatos de água de alta pressão, disparados com uma força tremenda, desfazem os blocos gigantescos numa lavagem brutal que remove a terra, a areia e as raízes. Mas a verdadeira purificação acontece nestes enormes tanques de filtração circular. A água e os minerais giram num vórtice controlado. As partículas mais pesadas de ferro e outras impurezas são separadas, deixando para trás uma lama mineral purificada. É aqui que a magia branca acontece. O que era pedra suja e castanha torna-se a matéria-prima para a porcelana mais fina. Dentro da fábrica, a receita é executada com a precisão de um computador.
Os minerais purificados são pesados, misturados com água em proporções exatas e agitados em tanques colossais até formarem uma sopa de argila espessa, chamada suspensão. Mas esta sopa não pode ser usada diretamente. A fábrica precisa dela em 2 estados completamente diferentes, dependendo do que vai produzir. E aqui, a estrada divide-se. O caminho A é para coisas planas, como azulejos e ladrilhos. A suspensão de argila é bombeada para o topo de torres de secagem por pulverização. Imagine um spray de cabelo gigante, com vários andares de altura. A argila líquida é pulverizada numa névoa fina, dentro de uma corrente de ar aquecido a centenas de graus. A água evapora instantaneamente, antes mesmo de a argila tocar no chão. O que resta no fundo é um pó fino e seco, com a consistência de farinha. O caminho B é para formas tridimensionais, como tijolos, isoladores ou tubos. A suspensão líquida é bombeada para prensas de filtro. Estas são máquinas incríveis. Placas maciças comprimem a lama de argila com uma força de centenas de toneladas, espremendo metodicamente cada gota de água. O resultado são blocos densos e plásticos de argila. Essencialmente, é a plasticina industrial perfeita, com o nível de umidade exato, pronta para ser esculpida. Agora que a fábrica tem o pó e os blocos, começa o balé mecânico da formação. Para tubos e tijolos, usa-se a extrusão. O bloco de argila plástica é alimentado num extrusor de parafuso, que funciona como uma máquina de moer carne industrial. Um parafuso gigante e rotativo comprime a argila e força a passar por uma matriz de metal com uma pressão implacável. Do outro lado, emerge uma coluna contínua de argila, já com a forma perfeita do produto final. Enquanto ainda se move no tapete rolante, fios de aço finos e esticados descem e cortam a coluna em segmentos perfeitos, num movimento rápido e silencioso. Para pratos e taças, a velocidade é tudo. A técnica chama-se jiggering. Um molde de gesso com a forma exterior do prato gira a alta velocidade. Um pedaço de argila macia é largado no centro. Então, uma lâmina de metal com o perfil interior exato da taça desce e pressiona a argila contra o molde. Ela gira e corta o excesso de material. Em apenas alguns segundos, um pedaço disforme de argila é transformado numa taça perfeita e simétrica. Mas e as formas complexas? Um bule? Um vaso curvo? Para isso, usa-se a fundição por deslizamento. A argila líquida, ou slip, é vertida para moldes de gesso ocos. O gesso tem uma propriedade mágica, é como um vampiro de água. Ele começa imediatamente a sugar a umidade da argila líquida que lhe toca. Uma casca sólida de argila começa a crescer nas paredes internas do molde. Após um período de tempo exato, o molde é virado e o excesso de líquido é despejado. O que fica para trás é a forma oca perfeita do vaso. Milhares de peças por hora estão agora formadas. Elas têm a forma certa, mas são inúteis. São fracas, frágeis e ainda estão cheias de água. Se fossem para o forno principal agora, a água presa no interior ferveria, transformar-se-ia em vapor e... bum! Elas explodiriam. As peças têm de ser preparadas para o grande fogo. O primeiro passo é a secagem. As peças passam lentamente por câmaras de secagem controladas, a temperaturas entre os 140 e os 250 graus Fahrenheit, 60 a 120 graus Celsius. Este calor suave remove a água física que está entre as partículas de argila. Mas agora vem o verdadeiro segredo industrial. O primeiro fogo, conhecido como a cozedura bisque. As peças secas entram num forno-túnel. A temperatura sobe muito mais, o suficiente para queimar toda a água química e quaisquer impurezas orgânicas. Mas aqui está a parte genial e é contra-intuitiva. O objetivo não é tornar a peça dura ou impermeável. O objetivo é torná-la porosa. A peça que sai deste primeiro forno é como um biscoito. É dura, mas se olhar ao microscópio, está coberta de milhões de poros minúsculos. Está, literalmente, com sede. E esta sede microscópica é a chave absoluta para o passo seguinte e mais importante. O esqueleto poroso está pronto.
E agora a fábrica vai dar-lhe a sua pele, a sua armadura de vidro. O processo chama-se esmaltagem ou vitrificação. O esmalte não é tinta, é essencialmente vidro em pó. Uma mistura complexa de minerais finamente moídos, sílica e pigmentos suspensos em água. Observe o mergulho coreografado. Braços robóticos pegam nas peças porosas e mergulham-nas neste banho líquido. Graças à sede criada no primeiro fogo, a peça bebe o esmalte instantaneamente. A água é absorvida pelos poros e a camada de pó de vidro agarra-se à superfície. O tempo é tudo. 1 segundo a mais e a camada de esmalte fica demasiado espessa e escorre. 1 segundo a menos e a proteção falha. Neste momento, a peça está irreconhecível. Está coberta por uma camada de pó baça, opaca e frágil. Parece gesso, mas esta camada de pó está prestes a tornar-se uma armadura impenetrável. Só precisa de uma coisa: fogo. E agora, o evento principal: a transformação final. O julgamento pelo fogo que separa a argila da cerâmica. As peças entram no forno principal. Não é um forno pequeno, é um túnel industrial colossal, com dezenas de metros de comprimento, operando sem parar, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Lá dentro, a temperatura sobe a níveis que a mente humana mal consegue conceber. 2.200, 2.500 graus Fahrenheit, 1.370 graus Celsius. Vamos contextualizar. Isto é mais quente que a lava de um vulcão ativo. É uma temperatura que transforma o aço em sopa. E neste inferno, duas coisas mágicas acontecem ao mesmo tempo. Primeiro, o pó de esmalte baço que cobria a peça derrete. Funde-se e flui, transformando-se num líquido brilhante, numa camada de vidro puro e perfeito. Segundo, o corpo de argila por baixo, agora selado, também atinge a sua temperatura de maturação. Os minerais fundem-se. Os poros microscópicos que eram tão vitais, agora colapsam e desaparecem. O vidro líquido e a argila fundida unem-se quimicamente, tornam-se uma só coisa, uma única massa sólida, incrivelmente dura e completamente impermeável. O design destes fornos é uma maravilha. Repare no teto curvo. Não é por estilo. O arco força o calor a circular uniformemente, como um furacão controlado, garantindo que cada centímetro da peça é cozido exatamente à mesma temperatura. O que entrou no túnel como um biscoito frágil coberto de pó, sai do outro lado como uma armadura de cerâmica brilhante. O fogo fez o seu trabalho, mas a batalha pela perfeição ainda não está ganha. Cada peça que sobrevive ao forno passa por uma inspeção de nível militar. Primeiro, a tecnologia que vê o invisível. Scanners de ultrassom disparam ondas sonoras através das paredes da cerâmica. É como uma ecografia, que procura bolhas de ar microscópicas ou fendas internas que possam ter sido criadas pelo estresse do calor. Ao mesmo tempo, lasers varrem a superfície. Eles criam um mapa tridimensional completo da peça. O computador compara instantaneamente esse mapa com o ficheiro do design perfeito. 1 milímetro de deformação, rejeitada. Uma bolha de ar escondida, rejeitada. Mas a máquina não sente tudo. Para as peças mais finas e delicadas, é preciso o toque humano. Trabalhadores especializados, usando luvas de algodão macias para não deixar impressões digitais no esmalte quente, inspecionam visualmente cada peça sob luzes intensas. E são eles que executam o passo final, a embalagem. Eles envolvem cuidadosamente cada peça, colocando finas folhas de papel entre cada prato. É a união perfeita, a força bruta do fogo, a precisão fria do laser e o cuidado insubstituível do toque humano. Mas há alguns segredos neste processo. Sabia que, mesmo nas linhas de corte de tijolos mais rápidas e automatizadas, são os operadores humanos que ainda ajustam manualmente a tensão dos fios de aço? Eles fazem-no de ouvido e de olho, porque a argila, sendo um material natural, muda subtilmente a sua consistência, e só um artesão treinado sabe sentir a tensão correta. Sabia também que para as formas mais complexas do mundo, como sanitas de porcelana ou bules intrincados, o método de fundição em moldes de gesso que vimos é, em princípio, o mesmo método usado há centenas de anos.
E muitos dos padrões coloridos que vemos não são pintados à mão nem por robôs. São aplicados por máquinas de decalques, transferências especiais que são pressionadas contra a superfície da peça por uma almofada de borracha macia antes de irem para o forno final. Começamos com uma pergunta: como é que a lama frágil sobrevive a um calor que derrete o aço? A resposta não está num único passo, está em todos eles. Está na purificação da matéria-prima, na remoção do inimigo chamado ferro. Está na formação, no balé preciso de máquinas que dão forma ao pó. E, acima de tudo, está no fogo. Não um fogo, mas dois. O primeiro fogo, que inteligentemente abre os poros e prepara a peça. E o segundo fogo, o grande batismo a 2.500 graus, que sela a armadura de vidro. A viagem da cerâmica é a prova de que a tradição antiga e a tecnologia moderna podem criar algo de beleza e força incríveis. O que era apenas pó da terra torna-se um objeto de história e de inovação forjado no coração de um vulcão industrial.